Quem aí está preparado para fazer o bolo Red Velvet? Quem quiser ir anotando os ingredientes, pode, mas depois é só conferir na descrição que eu vou deixar direitinho as quantidades que eu vou usar aqui, que eu já deixei tudo separadinho aqui. Isso adianta bastante o serviço e é muito bom pra gente não esquecer nenhum ingrediente, como eu já falei, né, várias vezes. Então, a primeira coisa que eu fiz, tá, pra antes de bater, de separar, é ligar o meu forno. Eu acabei de ligar pra gente começar a separar, mas eu já separei e adiantei, tá? Mas o ideal é, quando você for pra cozinha, que você for separar os ingredientes, a primeira coisa que você faz é já pré-aquecer o seu forno em 180 graus, tá? Que é a temperatura média que eu uso pra assar meus bolos e é a que eu recomendo, tá? E o segundo passo é, você separa todos os ingredientes, deixa separadinho e só vai colocando na ordem, tá? Na batedeira. Aqui eu vou usar essa forma piscininha, que é a forma bailarina. Ela tem 23 centímetros de diâmetro, tá? Você pode fazer essa massa, duas pequenas, menores, ou uma dessa daqui, que vai dar o bolo certinho, tá? E aí o que eu vou fazer? Esse tipo de forma, eu preciso untar bastante. Lembra que eu fiz um post falando sobre por que a gente não deve untar a forma, né? Mas nesse caso aqui, como eu quero que o bolo saia exatamente nesse formato aqui da forma, então eu vou untar ela bastante. Só que eu vou untar ela com um desmoldante. Aqui eu vou usar um desmoldante caseiro. Eu já tenho ele aqui, mas é só misturar, tá? Na mesma quantidade. É manteiga, farinha de trigo e um óleo. Pode ser óleo de milho, óleo de soja, o óleo que você tiver aí. Na mesma proporção, que aí você vai fazer uma pastinha, ó, dá pra ver. E você vai aplicar na sua forma. Aqui, eu vou cuidar para aplicar bem no fundo, porque eu não quero que esse bolo grude de forma alguma. Bem aqui nessa cavidade aqui, ó, nos cantinhos. Tô usando um pincel, tá? E também vou untar as laterais, tá? Nesse caso aqui, eu preciso untar as laterais. Aí eu dou uma olhadinha pra ver se não tem uma parte da minha forma que esteja brilhando. Porque onde tiver com aquele brilho da forma sem o creme é porque tá faltando untar. E é aí onde o bolo pode grudar, tá? Então, aqui, ó. Eu untei bem a minha forma. E agora eu vou deixar ela descansando ali que eu vou bater a nossa massa. Depois eu vou pegar ela pra encher. Então vamos lá para bater a nossa massa. Aqui a gente vai fazer a massa do bolo, tá? Mas assim, esse bolo ele demora uns 35 minutos para assar. Então, a gente vai fazer a massa, depois eu vou fazer o recheio, que no caso, nesse caso é uma cobertura, que é a mesma que eu uso para recheio, mas eu só vou fazer ela num ponto um pouquinho mais mole. E enquanto o bolo assa, a gente faz a cobertura rapidinho, tá? Então aqui, ó, eu tenho todos os meus ingredientes, já estão todos separadinhos, tá? Eu vou começar primeiro colocando na batedeira. Vou usar esse batedor de globo, tá? Dá pra fazer na mão também, mas você vai ter que fazer um pouquinho mais de esforço só, tá? Aqui eu vou usar... Tô usando margarina, mas você pode usar manteiga também, eu prefiro. Usar uma margarina com 80% de lipídios, tá? Ela tá gelada, mas o calor aqui tá bem quente, então ela já deu uma amolecida, tá? Acabei de tirar da geladeira.
açúcar. O processo aqui vai ser o seguinte: eu vou bater a margarina com açúcar até ela ficar um pouquinho clara. Eu vou parar aqui e vou mostrar. E aí, conforme eu estiver batendo, eu vou adicionar os ovos, tá? Os ovos aqui, eu já vou preparar eles. Eles estão inteiros. Os ingredientes, eles são pesados, tá? Mas o ovo, eu vou dar uma misturada nele. Aqui eu vou misturar ele com um pouquinho de baunilha. Aqui eu tô usando essência, mas você pode usar extrato de baunilha ou a baunilha mesmo, tá? Que fica até mais gostoso. Eu vou colocar uma colherzinha de chá no ovo de baunilha e vou dar uma misturada aqui com o garfo, tá? Só pra dar uma quebrada nos ovos. Isso vai facilitar na hora que eu for adicionar aqui na margarina e no açúcar, tá? Ó. Então aqui o ovo com a baunilha, eu vou deixar reservado. E aqui a nossa receita, ela vai um pouquinho de leite, que a gente vai transformar esse leite em buttermilk, tá? Eu já expliquei aqui no Instagram que eu gosto de usar o buttermilk nas minhas receitas, porque eu gosto do sabor que ele deixa a minha massa, me ajuda, né, na umidade da minha massa, ele deixa a massa mais macia. Então, o que eu vou fazer com esse leite? Aqui eu tenho 80 gramas de leite, que eu vou colocar 5 ml de suco de limão, tá? 5 ml é meia colher de chá de suco, tá? Então, eu vou espremer aqui, ó. Sempre uso colher medida, tá? E vou deixar descansando aqui, tá? Não precisa mexer nem nada, só vou deixar ele aqui descansando. E esses ingredientes aqui eu vou juntar depois. Então vamos lá. Aqui eu vou começar batendo a margarina e depois eu vou adicionar os ovos, tá? Agora vai fazer um pouquinho de barulho, tá? Mas depois a gente para, não tem problema. Depois que o leite, eu vou mostrar, ele já talhou, tá? Depois que o leite talhar, eu vou deixar ele só mais um pouquinho. Eu vou colocar também, com essa mesma colher que eu medi, eu vou colocar o corante vermelho, tá? Esse corante aqui é um corante em gel. E eu gosto de dar uma agitadinha nele. E vou adicionar no leite, tá? Então, eu vou colocar ele logo, pra não esquecer. É uma colherzinha só de chá. Esse corante ele é bem forte, tá? Não precisa muito. Eu vou colocar aqui, ó. E vou deixar até a colher aqui pra ele escorrer bem. Então agora aqui eu vou bater. Eu começo batendo em velocidade baixa, só pra misturar, depois eu aumento, tá? Eu dei uma paradinha rapidinho, só pra puxar aqui assim, ó, das laterais. É só mesmo porque eu quero agilizar esse processo, tá? Eu não vou ficar esperando ela puxar tudo, então eu vou voltar a bater. Sim, a manteiga eu bati com açúcar. Deixou.
Então vamos lá. Tirar só pra vocês darem uma olhada, que eu sei que vocês não estão conseguindo ver direito, tá? A manteiga eu bati com açúcar, aí vai ficar esse creminho aqui assim, ó. Tá? Depois que ela clarear assim, agora eu vou voltar a bater e vou adicionar os ovos com a baunilha, tá? Gente, eu vou parando assim, porque sempre fica nos cantinhos e eu gosto de puxar. Tá vendo? Se eu não pego, ó, os cantinhos, ela fica presa. Então, eu gosto de parar, puxar, pra continuar batendo, tá? Se a sua batedeira puxa tudo, pode bater, não precisa ficar parando não, mas eu gosto de parar. Então aqui agora eu vou abaixar, vou dar uma batida rapidinho e já vou adicionar o buttermilk com o meu corante, tá? Vou dar uma misturada para sair bastante da colher. A parte da batedeira já passou, tá? Já acabou. Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou misturar a farinha de trigo, o fermento e o chocolate em pó com o fouet à mão, tá? Então eu vou tirar minha batedeira daqui. Então aqui, ó, farinha de trigo sem fermento, tá? Farinha de trigo, de preferência que seja uma farinha de boa qualidade. É tipo 1, aqui eu costumo usar a farinha premium, mas ela sendo tipo 1 e uma que você gosta de trabalhar já é o suficiente, tá? Cacau, chocolate em pó, na verdade, não é cacau. Aqui eu tenho 10 gramas de chocolate em pó, ele é 50% cacau, tá? Vou colocar na farinha. E o fermento em pó também, 10 gramas. Tinha 2 copinhos. O que eu vou fazer? Vou dar uma misturada. E vou peneirar aqui no meu creme, tá? Vou colocar em 3 partes. Eu esqueci de mostrar como é que ele fica. Ele fica bem líquido, tá? Ó, você consegue perceber que ele fica bem líquido. Mas aí agora eu vou colocar a farinha. Ó. Eu só vou colocar mais farinha depois que essa daqui incorporar aqui nesse líquido, tá? Eu gosto de usar um fouet porque ele homogeneiza bem, tá?
misturei essa parte, agora eu vou botar o restante. Vou misturando até não ficar nenhum pelotinha de farinha aqui sem misturar, tá? Ó, a massa ela fica lisinha e ela não fica vermelhona não, tá? Ela fica nesse tom aqui mesmo, porque quando ela for pro forno, ela vai acentuar o vermelho, tá? E mesmo assim ela não é pra ser vermelhona, porque na foto às vezes parece que fica, mas ela fica um pouquinho mais puxada pro vermelho mais fechado, tá? Bom, aqui agora eu vou trocar pela minha espátula de novo. Pego bem lá do fundo, ó. Puxo, levanto. Vejo se não ficou nada, sem misturar. Agora eu vou pegar minha forma. A minha forma tá untada, vocês viram que eu untei ela no início. Não pode esquecer de untar ela bem. Eu não recomendo que unte com farinha, porque a farinha vai deixar resíduo no bolo, ele não vai ficar tão bonito assim por fora, tá? O acabamento dele não vai ficar legal. Então o ideal é eu fazer esse desmoldante caseiro mesmo, que é super fácil de fazer, tá? Agora aqui eu vou preencher ela, primeiro os cantinhos, depois eu jogo o resto, tá? Ó, tá dando pra ver? Como eu falei, essa forma aqui, ela tem 23, tá? Eu não sei, eu acho que tem uma menor. Essa massa aqui pode ser que ela dê pra fazer 2 menores. Ó, ajeitei bem a massa na forma. Vou dar aquela batidinha pra ver se ficou alguma bolinha de ar lá no forno. E agora eu já posso colocar no forno, porque o meu forno já tá pré-aquecido a 180 graus, tá? Eu já liguei ele no início, vocês lembram, né? Então eu já vou colocar ele lá e a gente já vai fazer o brigadeiro de cream cheese pra gente colocar por cima, tá? Esse bolo, ele combina, geralmente eu gosto de combinar ele com qualquer recheio claro, que é pra dar o contraste, né? Do vermelho, do red velvet, com aquele branco do recheio. Então aqui eu vou fazer o brigadeiro de cream cheese. Aquele que vocês viram que eu usei na publicação era recheio de ninho, a cobertura era ninho. Eu já fiz ele também com recheio de coco, 4 leites. Então assim, vai da criatividade de vocês, do que combinar, tá? Mas eu gosto muito desse brigadeiro de cream cheese, fica uma delícia. Porque dá um contraste também do salgadinho com doce, né? Aí não fica aquele doce muito acentuado. Aqui eu vou fazer o brigadeiro de cream cheese só meia receita, tá? E aí, porque só pra colocar naquela partezinha de cima. Então eu vou pegar aqui os ingredientes que eu já deixei separado pra gente fazer. Ele pega o ponto rapidinho, tá? Porque é um recheio que tem bastante gordura, então o ponto dele dá super rápido. Os ingredientes da massa eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Mas foram 200 gramas de açúcar, tá? 160 gramas de margarina, aí eu bati. Depois eu adicionei 250 gramas de ovos. Aqui pra mim são 4 ovos, porque o meu ovo ele pesa em média 60 gramas. E meia colher de chá de essência de baunilha. Depois eu adicionei os ovos e 200 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento, 10 gramas de chocolate em pó, tá? 80 ml de leite com uma colherzinha de chá, meia colher, 5 ml, tá? De chá de suco de limão.
E aí você mistura o limão no leite para ele talhar, para dar o buttermilk. Então agora eu vou fazer os ingredientes do brigadeiro de cream cheese enquanto o nosso bolo está no forno. Eu não sei se vai dar tempo da gente desenformar ele e tudo, mas dependendo depois, assim que ele sair do forno, eu volto rapidinho só para mostrar desenformando ele e eu colocando o recheio e a geleia que eu já tenho, já está pronta também, e a gente finaliza ele, tá? Para fazer esse recheio, eu vou usar leite condensado, aqui é uma lata, tá? Que eu tô usando. Meio de creme de leite, que é 100 gramas, tá? Eu vou usar o cream cheese. Esse aqui é o Philadelphia, mas eu já fiz também com aquele da Danúbio, também dá certo, tá? Mas esse aqui ele tem um gostinho todo especial, né? Parece que ele é mais acentuado o sabor dele, então eu sempre dou preferência pra ele. É o tradicional, tá? Aqui eu vou colocar metade, mas como eu já sujei a minha espátula, eu vou pegar uma colherzinha aqui só pra... Ó, vou dividir a metade. Dá mais ou menos uma colher, assim, ó. Eu vou colocar também um pouquinho de essência de baunilha de novo, tá? Aqui junto. É meia colher, uma colher de chá, tá? Que eu vou colocar. Meia não, uma colher de chá. Eu vou dar uma misturada aqui antes de ligar o fogo, tá? Só que eu gosto de misturar com fouet. Vocês já viram que eu uso o fouet bastante, então ele me ajuda, então eu gosto bastante. Ó. Deixa eu ver se eu consigo posicionar a câmera um pouquinho mais perto para vocês poderem ver o recheio. Eu vou deixar aqui essa espátula, porque o fouet eu só uso ele no começo também, tá? Então eu vou ligar aqui. Ó, eu vou dar uma homogeneizada boa com o fouet. Eu começo aqui, sempre que eu vou fazer brigadeiro, qualquer brigadeiro que seja, eu sempre começo cozinhando ele em fogo alto e depois eu abaixo, tá? Quando eu ver que ele tá começando a querer ferver, eu abaixo o fogo. Aí, aqui eu não coloquei manteiga, porque já tem bastante gordura do creme de leite e do cream cheese. Não tem necessidade da manteiga, tá? Ó, o cream cheese ele fica assim, ó, empelotadinho, mas ele vai dissolvendo conforme ele vai aquecendo, tá? Então, ó. Gente, é uma delícia essa cobertura, esse recheio. Aquele bolo que eu filmei pra vocês no meu aniversário foi esse mesmo recheio aqui. A única coisa que mudou mesmo foi o ponto. Que quando eu vou usar ele para recheio de bolo, eu dou um ponto nele um pouquinho mais grosso, tá? Mais durinho. Agora aqui, como a gente vai fazer uma cobertura, quando eu ver que ele começou a engrossar, eu não vou desligar o fogo, porque senão ele engrossa demais. Eu não sei se vocês já perceberam, quando a gente faz recheio que é a base de coco, recheio à base de nozes, ele perde ponto super rápido. Isso é por causa da gordura. Então aqui tem bastante gordura por causa do cream cheese. Então, ele pega um ponto rapidinho, não demora nada, tá? O bolo ele vai ficar no forno uns 35 minutos, como eu falei, tá? Ó. Agora que ele já ficou líquido, ó. Você vê que ele já dissolveu todinho o cream cheese.
Aí eu já posso voltar para minha espátula aqui, porque a espátula, ela pega todos os cantinhos da panela. Já o fouet não pega. Então eu prefiro, para mexer, eu prefiro a espátula, para não pegar no fundo, tá? Então, ó, já tô sentindo que ele tá dando aquela fervidinha no meio, aquele barulhinho, o chiadinho, né? Eu vou abaixar um pouco aqui meu fogo, tá? Quando a gente abaixa o fogo, isso também é bom porque o recheio ele não fica borbulhando muito na gente, a gente se queima menos, né? Se você deixar ele em fogo alto, ele vai borbulhar igual angu, quando a gente está cozinhando, que vai para todo lado. Então, mexendo, ó, os cantinhos. Ó, você vê que ele já tá encorpando já. Não tem nem 5 minutos que eu tô mexendo e ele tá no fogo baixo e ele já tá começando a encorpar. Então assim, e esse recheio aqui, eu gosto de combinar ele com alguma coisa cítrica. Por exemplo, geleia de frutas. Pode ser de morango, pode ser, geralmente é de morango, mas hoje eu tenho uma de frutas vermelhas e eu vou usar ela, tá? Ó, você vê que ele já tá fazendo a marquinha, tá vendo, ó, o caminho. Cozinha muito rápido, pega um ponto super rápido. Ó, e ele já tá caindo em blocos. Se eu tivesse colocado ele em fogo alto, ele já tinha ficado mais rápido ainda. Então, é bom a gente cozinhar ele em fogo mais lento, que ele vai cozinhando aos pouquinhos, né? Então, recapitulando, aqui eu coloquei uma de leite condensado, uma caixinha, né? Meia de creme de leite, que é 100 gramas, tá? E meio potinho daquele de cream cheese e uma colherzinha de chá de baunilha. Leva pro fogo, que ele vai virar esse recheio aqui, ó. Já tá no ponto, tá? Ó. Eu vou desligar aqui. Ó. Já desliguei no fogo. Continuo mexendo ele mais um pouquinho. Só para ele não queimar quando eu parar, né? Porque senão a panela ainda tá bem quente. Ó. E agora aqui, no final, depois que eu já apaguei o fogo, tá? Eu vou colocar um pouquinho de suco de limão. Então vamos lá. O limão já tá aqui. Aqui eu tenho colher medida, tá? Eu sempre quando falo meia colher, uma colher, não é aquela colher que a gente usa de casa, não. É colher medida. Compra um kitzinho se você não tiver, que vale super a pena você padronizar as medidas que você tá usando aí, tá? Isso vai diminuir muito o risco de você perder receita. E uma balança é importante também, tá? Ó, vou medir aqui, ó, meia colher de sopa de suco de limão. Coloco um pouquinho, mexo. Colocar em 3 partes. Esse limão vai dar um gostinho todo especial nesse recheio aqui. A baunilha também, ele é muito gostoso. E combina super bem com esse bolo e com a geleia que a gente vai usar. Aí você pode provar. Se você achar que já tá bom de limão,
Você não coloca mais, mas eu vou colocar o restinho aqui, tá? Misturei bem aqui. E agora eu vou passar esse recheio para um recipiente. Eu gosto de usar esses tigelinhos assim de metal que eu tenho. Se você não tiver, bota de plástico mesmo, tá? Vou passar para cá. E vou cobrir com plástico filme, que é para proteger a umidade desse recheio, para ele não ressecar, que eu vou deixar ele esfriando. Nesse caso aqui, não teria nem necessidade de deixar ele esfriando totalmente. Poderia colocar ele no bolo morninho mesmo, tá? Vai depender do tempo que o bolo vai sair de lá, se ele já vai estar morno ou não, tá? Aí, ó, coloco aqui o filme em contato com o recheio. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar 10 minutinhos no congelador, logo assim que eu tiro do fogo. Todos os recheios que eu faço, geralmente eu faço isso. Coloco ele 10 minutinhos no congelador e depois eu tiro e deixo em temperatura ambiente para usar, tá? Para ele esfriar mais rápido. E aí quando ele sair eu vou esperar uns 10 minutinhos só. 10, 15 minutos para ele dar aquela esfriada, para ele não ficar quente para desenformar. E vou desenformar ele ainda morno, tá? Porque essa forma, o ideal é a gente desenformar ele ainda morninho. Não deixar ele, não desenformar ele quente, porque quente a gente corre o risco dele quebrar, né? E a gente espera ele mornar um pouquinho e já pode desenformar. E é uma grande chance também de fazer para poder ganhar algum dinheirinho, gente. Com certeza, se vocês fizerem, e pode vender a fatia, pode também vender inteiro, com certeza vai fazer muito sucesso. Aí perguntam, qual vinagre? Eu já usei de todos. Eu já usei vinagre branco, eu já usei vinagre de maçã e todos eles deram certo, tá? Então, não tem problema usar o vinagre que você tiver aí não, porque vai dar certo. É só mesmo para você talhar o leite, mas o mais comum mesmo é a gente ter limão em casa, né? Então, por isso que eu prefiro fazer, é só rapidinho. Antes de você começar a misturar os ingredientes, você vai jogar o limão no leite e vai deixar descansando. Não, Marcela, ele não fica com um gosto muito acentuado, porque na verdade são só 5 ml, né? Então, não precisa ficar preocupada que se ele vai ficar acentuado não, porque não vai, tá? É mais para talhar o leite mesmo. E acho que é isso, pessoal. Eu quero saber quem é que vai fazer essa receita. Eu fiz aqui, tive que distribuir, vou ter que distribuir de novo para os vizinhos, então é uma delícia, porque senão... Francine, ela tá falando aqui, eu sinto que com limão a massa fica melhor que quando uso vinagre. Eu já percebi, e eu só acho que depende também do leite, você acredita? Porque outro dia eu fiz esse buttermilk com um leite também. Ele não talhou igual ele talhou hoje. E eu usei as mesmas quantidades. Ah, isso, a baunilha eu coloquei 5 ml também, tá? Então, assim, as mesmas quantidades. O corante também foi, eu vou colocar, gente, na descrição. O corante também foi 5 ml, que é a mesma colherzinha. A mesma colherzinha que eu medi o limão, foi a mesma que eu medi a baunilha e a mesma que eu medi o corante, tá? É 5 ml. Deixa eu pegar uma aqui. Ó, é 5 ml. É uma colherzinha de sopa.
de sopa não, gente, desculpa. Colherzinha de chá, tá? É colher medida, tá? Então, essa mesma colher aqui, você vai medir o limão para jogar no leite, ou o vinagre, aí fica a seu critério. E você vai medir o corante para colocar depois. E você vai medir também o vinagre, tá? Faz sim, Karina. Então, Tatiana, as medidas dessa receita, elas são em peso, em gramas, tá? Só que, por exemplo, como uma colher de chá é bem pouquinho, vocês teriam que ter uma balança de precisão aí. Eu até tenho, mas eu preferi não usar, porque vai dificultar para vocês. Então, quando é menos de 10 gramas o peso, eu sempre gosto de usar a colher medida, porque vai facilitar a vida de quem for usar, né? Pra misturar e tudo, porque não é todo mundo que tem duas balanças, né? A balança de precisão, ela mede certinho, um pouquinho a quantidade. Se você tiver, tudo bem, mas pode usar para as colheres de chá que eu falei, em ml, medida de colher. Mas o resto tudo tá tudo em medida de peso mesmo, tá? Que é o que eu prefiro sempre. Uma balancinha ajuda muito. Teve uma época que eu comecei a usar o fermento nos meus bolos de colher de sopa. Mesmo usando colher medida, tinha hora que dava alteração na receita. Então, quando eu comecei a pesar, nunca mais eu tive problema. Por quê? Porque quando você pesa, o peso não muda, tá? Pesou e aquilo ali acabou. Obrigada, Cláudia. Nós somos não somos parentes, né? Gente, olha, o bolo ele já tá cheirando aqui. Pelo que eu marquei, né? Pelo que eu me lembro que eu marquei, porque eu só lembrei de marcar um pouquinho, que ele já tinha posto no forno. Ele já tá uns 30 minutinhos no forno, tá? Aqui, ele fica no forno uns 30, 35 minutos. Isso vai depender do seu forno, tá? Cada forno tem... É igual marido, né? Cada um tem o seu. No caso aqui, eu tirei a grade de cima, coloquei ele na grade de baixo. Então, ele só tá assando ele sozinho no bolo, no forno. Eu vou dar uma olhadinha nele rapidinho, mas mesmo assim, quando ele sair do forno, logo assim, imediato, eu não posso desenformar ele, tá? Eu só posso desenformar mesmo depois que ele estiver morninho, porque pode quebrar. Só um pouquinho, que eu vou dar uma olhada. Olha, mais uns 5 minutinhos e ele tá pronto. Porque a minha técnica é infalível de ver se o meio dele já ainda tá mole ainda. Não tá bom pra tirar ainda não, tá? E vou usar também essa geleia aqui, ó. É a mesma que eu fiz semana passada. Ela tá boazinha, tá? Tem um vídeo dela aqui explicando como é que eu faço. Na verdade, eu fiz o vídeo explicando como é que eu faço geleia de morango, mas não muda. O que muda é só as frutas que você vai colocar mesmo, tá? Nesse caso aqui, essas aqui são de frutas vermelhas. Então, eu vou colocar nesse bolo. Vai ser essa geleia com aquele recheio que a gente fez ainda agora, tá? Ó, ele sai do forno. Pelo fato de eu ter untado ele bem, como eu expliquei, você vê que conforme ele vai esfriando, esse é o motivo pelo qual, quando eu vou fazer um bolo decorado, com pasta americana e tal, eu não unto a lateral, porque tá vendo como é que ele diminui, ó? O espacinho aqui, ó, que formou entre a forma e o bolo. Ele tá praticamente solto, eu nem passei nada aqui, a gente vai desenformar ele junto, ó. Tá bem soltinho. Ele saiu coladinho, mas aí conforme ele vai esfriando, o calorão vai saindo, ele vai dando uma murchadinha, tá? Então aqui, ó, vou passar de leve. Geralmente eu deixo ele até esfriar mais. Mas aqui tem criança que já tá de olho nesse bolo.
ela já me perguntou aqui, a Juliana, mãe, esse bolo é pra gente? A gente vai poder comer? Então, a gente tem que desenformar ele logo pra gente poder finalizar. Aqui, olha, você vê que ele formou, deu uma subidinha aqui. Eu vou tirar só um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, só pra ter aqueles farelinhos pra gente jogar por cima, tá? Porque não teria necessidade não, mas eu vou tirar aqui com essa faquinha aqui, ó. Ó, a massa bem fofinha. Só pra gente ter aquele farelinho pra jogar por cima. E isso aqui, ó, eu vou botar no congelador pra ele endurecer, pra poder quebrar. Porque assim eu não consigo quebrar não. Assim ele vai amassar todo quando eu for esfarelar ele. Então, vou colocar rapidinho no congelador só pra ele endurecer, pra gente poder quebrar. O nosso recheio já tá aqui, ó. Então aqui, agora, eu vou desenformar ele nesse prato aqui, lindo, que é de Natal. Desenforma ele no prato mais bonito que você tiver, pra ele ficar bem bonitão na mesa, tá? Eu vou centralizar ele aqui. Vou colocar ele aqui na bailarina pra vocês conseguirem ver melhor. Aquela história, sai bolinho bonitinho. Ó. Mas o médico que falou alguma coisa? Como é que ele sai perfeitinho se a gente unta direitinho, tá? Não ficou nada na forma. E ele ficou com esse espacinho, ó, pra gente encher bem essa cavidade com o recheio. Tem gente que ainda abre mais essa cavidade, tá? Mas eu não vejo necessidade não, porque esse espaço aqui pra mim já é o suficiente pra colocar bastante recheio. Cobertura, né, no caso. Vocês conseguem ver que é uma massa, ó, bem úmida, tá? E ele, como é que ele tá? Melhorou? Tá alguma coisa assim? Bem fofinho, muito fofinho, ó. Só mesmo ele já seria o suficiente. Mas a gente vai colocar recheio, lógico, porque melhora ainda mais. Nada que é bom, tudo que é bom pode melhorar um pouquinho, né? Então aqui, ó, como eu falei, eu tenho essa geleia de frutas vermelhas. Nessa geleia aqui prevaleceu o mirtilo, tá? Por isso que o mirtilo e a amora. Então por isso que ela tá assim, ó, bem roxinha. Ela não tá vermelha. Tinha pouco morango nela, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir com essa colherona aqui, ó. Vou colocar aqui no meio. Fazer uma caminha de geleia. Vou espalhar bem, ó. Todo mundo que comer vai pegar um pouquinho de geleia também, tá? Pra mais. Maravilha, obrigado. Tá bom. Tá tudo bem. Hoje botaram aqui reunião. tá o nosso brigadeiro de cream cheese. O meio dele ainda tá bem quentinho, tá? Eu vou vir com esse recheio. Espalhei bem aqui a minha caminha de recheio. Falo recheio o tempo todo, mas é cobertura porque tá por cima, tá, gente? Mas é a mesma coisa, do mesmo jeito. Aqui eu cortei os morangos ao meio só, tá? Peguei, dividi ao meio e vou arrumar igual eu fiz no vídeo que vocês viram, ó. E aí eu vou colocando. Eu não tiro a folhinha porque eu acho que dá um
um charme, né? Então, a gente lava bem, seca, bota de molho, seca e depois a gente usa aqui, não tem problema. Consegue ver bem? E agora eu vou ver se já endureceu aquele Red Velvet. Ela já criou uma casquinha. Eu vou quebrar ela aqui, ó, no potinho. Ela endureceu rapidinho, porque é bolo à base de manteiga, margarina, e eles tendem a endurecer quando vão pra geladeira, né? Então, fica durinho rapidinho, tá? Ó. Misturei assim, ó. Eu vou jogar. Você pode também usar aquela forma com um furo no meio, né? E fazer o bolo vulcão, sem problema nenhum. Se você não tiver essa forma que tem aqui. Tem gente que também, já tá bom aqui, né? Tem gente que também pega uma forma de bolo comum, com 20 centímetros mais ou menos, mede ela um diâmetro menor dentro, tira a parte do meio e vem retirando com a faquinha e faz uma caminha, uma piscininha. Também fica legal, eu já vi, tá? Mas aí se for fazer isso, eu não recomendo fazer igual eu fiz aqui, né? Logo em seguida que você assou o bolo, tá? O que eu recomendo é que você asse o bolo, coloque ele, deixa esfriar, coloque ele na geladeira, né? E aí faz esse corte com ele gelado, porque isso vai te facilitar o corte, tá? Toda vez que você for trabalhar com a massa, o ideal é que ela esteja gelada, porque ela vai quebrar menos, né? E esteja descansada pelo menos de um dia para o outro. Esse daqui eu fiz assim rapidinho para vocês verem que assim é um bolinho caseiro, mas se eu tivesse que fazer esse recorte, eu preferiria que ele estivesse gelado para me facilitar, tá? É o nosso bolinho. Agora me falam se esse bolo aqui, gente, que é uma coisa que não é trabalhoso, vocês viram que eu fiz bem rapidinho. Quem não tiver batedeira dá para fazer na mão mesmo, tá? E vou botar aqui. A massa dele é bem fofinha mesmo, tá? Ó, vocês conseguem ver? Ó, ela ainda tá morna, mas ela não muda, tá? Vou tirar um pouquinho menos, porque eu vou comer isso, né? Senão vou falar de boca cheia. Ó. Muito bom. O azedinho das frutas vermelhas é muito bom. A mistura das frutas vermelhas com o brigadeiro de cream cheese dá um contraste assim muito bom. Eu recomendo que vocês façam. Eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso aí. É um bolo diferente, saindo do corriqueiro, né, de bolo de chocolate, bolo de baunilha e tudo. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam aí na casa de vocês, que vai fazer sucesso, tá?